Assim salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Salmo capítulo 61, o verso 8. Seja muito bem-vindo e este seja um dia de muitas bênçãos para a nossa vida. Nós queremos também, como o salmista Davi, salmodiar o nome do Senhor para todo sempre. Queremos emendar essa vida com a eternidade, para que na eternidade nós possamos dar continuidade no nosso louvor que nós começamos aqui nessa terra. Queremos cumprir todos os votos que um dia assumimos de fidelidade, de amar a Deus, de sermos sinceros, de estudarmos a sua palavra dia após dia. É por isso que nós nos colocamos aqui nessa manhã aos pés do nosso Salvador, pedindo forças a Ele para que nós possamos viver uma vida vitoriosa no Senhor. Você sabe perfeitamente que esse canal foi aberto para que nós pudéssemos estudar um capítulo da palavra do Senhor a cada dia. Toda manhã, às 6 horas, cada dia, nós deixamos aqui as impressões da palavra de Deus para você. Se você achar interessante, você pode compartilhar com pessoas da sua família, amigos de trabalho, vizinhos, pessoas que também têm os mesmos propósitos de nós, de estudarmos um capítulo da palavra do Senhor a cada manhã. Quero convidá-lo, nesse momento, a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Levíticos, capítulo 23, o verso 1 e o verso 2. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As festas fixas do Senhor que proclamarei serão santas convocações, são as minhas festas. O Deus que nós servimos, que é o Deus de Israel, é um Deus festivo. Ele ama as festas. Mas eu e você precisamos nessa manhã fazermos uma distinção das festas estabelecidas por Deus para as festas que nós ouvimos falar nos dias de hoje. As festas estabelecidas por Deus eram festas sacras, eram festas que honravam, santificavam o nome do Senhor, eram festas que elevavam e aproximavam a criatura do adorador. Diferente das festas que nós ouvimos falar nos dias de hoje, são festas que afastam a criatura do adorador, são festas que degradam a moral humana, são festas que deprimem aqueles que participam dela. Mas nessa manhã quero trazer à tua memória as festas estabelecidas por Deus, porque essa enobrecia o caráter do adorador. Fazia com que ele reconhecesse que há um Deus soberano. O santuário e as festas são temas para que nós possamos estudar dentro de um seminário teológico por um período de aproximadamente 6 meses. Depois que terminamos o período de 6 meses, é assunto para que nós possamos ter reflexão para toda a nossa vida. E tenha certeza de uma coisa, serão temas que nós um dia estudaremos por toda a eternidade. Mas é impressionante porque o capítulo 23, o verso 1 e o verso 2, o Senhor está estabelecendo as suas festas. Mas há uma referência no verso 3, um dia, que na verdade o sábado era uma pausa num período da semana onde Deus queria que cada adorador pudesse se voltar para Ele. O sábado estabelecido aqui nesse capítulo, no livro de Levíticos, capítulo 23, o verso 3, não era uma festa. Era de fato um dia separado por Deus que as suas criaturas fossem adorá-lo. É um dia estabelecido que ele vem do Éden, criado das mãos do próprio Criador. O próprio Deus, a Bíblia fala que ele descansou nesse dia, cessou de realizar as suas obras. Não é porque Deus estivesse cansado, mas era porque ele estava deixando um modelo para que o ser humano pudesse seguir. Esse sábado estabelecido por Deus é diferente dos outros sábados que nós iremos estudar nessa manhã, no capítulo 23 do livro de Levítico. E acredito que aqui está um ponto onde muitas pessoas fazem confusão. Porque este sábado é aquele sábado estabelecido na lei de Deus, que é a lei que expressa o caráter do Senhor, é a lei imutável de Deus. Jesus Cristo, quando esteve aqui nessa terra, Jesus Cristo mesmo falou que Ele era o Senhor do sábado, e é esse dia que aqui no capítulo 23, o verso 3, está sendo mencionado. Mas existem outros sábados que também está inserido aqui no capítulo 23 do livro de Levítico, que esses sábados foram abolidos quando Jesus Cristo na cruz do Calvário morreu, dando a sua vida por cada um de nós.
Muitas dessas festas que apontavam para Jesus Cristo quando ele morreu na cruz do Calvário, elas perderam completamente o seu valor. Mas o sábado, que está aqui no livro de Levíticos, capítulo 23, o verso 3, este é eterno. Este, um dia nós na eternidade iremos adorar o nosso Deus nesse dia. Ele dura para todo sempre. O livro de Isaías nos afirma que por toda a eternidade, no sábado, nós estaremos diante do nosso Salvador. Levíticos capítulo 23, o verso 4, diz o seguinte: são essas as festas fixas do Senhor, as santas convocações, para que proclamareis no seu tempo determinado. Era a festa da Páscoa. Esta era a primeira. Essa festa foi estabelecida por Deus para que os israelitas jamais se esquecessem que um dia Deus os libertou do cativeiro do Egito. Por um período de 430 anos de escravidão no Egito, sendo oprimido pelos egípcios, Deus os libertou com mão poderosa. Essa festa apontava para o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Toda vez que eles participassem dessa festa, eles deveriam se lembrar que em Jesus Cristo eles encontraram libertação dos seus pecados, simbolismo do que eles tinham vivido na prática. Deus os libertou do cativeiro do Egito, do sofrimento do Egito, da escravidão do Egito. Foi Deus que operou na sua vida essa obra poderosa, mas quando eles comessem e participassem da festa da Páscoa, eles deveriam se lembrar que um dia Jesus Cristo viria a essa terra para os libertar da condenação do pecado. Todos os primogênitos pertenciam ao Senhor, porque Deus os libertou do sofrimento lá do Egito. Enquanto os egípcios e os seus primogênitos perderam as suas vidas, os filhos dos israelitas, os primogênitos, eram dedicados para Deus nesta festa e eles deveriam reconhecer que Deus era soberano. Com a Bíblia aberta, no capítulo 23, no verso 7, você verá a declaração bíblica, Deus falando para a nação de Israel: nenhum trabalho vil vocês deverão fazer. Era um dia de sábado que acontecia no meio da semana. Poderia cair em qualquer dia do mês que eles estavam vivendo, mas era um dia de sábado. Era denominado como um dia de descanso. Não era aquele sábado semanal, não era um sábado da semana, mas era um sábado, era um dia de festa, de descanso, que Deus pedia que a nação de Israel se voltasse para Deus e reconhecesse que Ele era soberano através da festa da Páscoa. Levíticos capítulo 23, o verso 9 e o verso 10, aqui nós nos deparamos com a festa das primícias. Era aquela primeira colheita que recebiam das mãos de Deus depois de um período de terem plantado, e eles estavam colhendo. E era reconhecido que tudo o que tinham colhido era resultado da poderosa mão de Deus dando para os seus filhos. Eles estavam fazendo as primeiras colheitas depois de um período de plantação e eles deveriam dedicar para Deus. O próprio nome da festa já fala, era a festa das primícias. Eles não poderiam comer desses frutos sem que primeiramente colhessem o melhor e ofertassem para Deus. Deus queria que a nação de Israel entendesse que todas as bênçãos recebidas provinha das mãos do Criador. Eles deveriam ter os seus corações agradecidos. O ser humano, por natureza, tem a tendência de se esquecer de quem é que ele recebe todas as bênçãos. Às vezes, a própria vida, no seu curso natural, faz com que nós nos esqueçamos de todas e de muitas bênçãos que nós recebemos e muitas vezes acabamos imaginando que é resultado da nossa própria capacidade, é resultado do poder humano, mas Deus aqui estava tentando moldar e ensinar a nação de Israel que tudo que eles recebiam provinha das mãos de um Criador, de um Deus soberano que cuidava dos seus filhos, de um pai que tinha os seus olhos voltados para essa terra para oferecer para os seus filhos o que eles tudo precisassem. No livro de Levíticos, capítulo 23, o verso 15, nós nos deparamos com a outra festa que era a festa do Pentecostes. No Antigo Testamento era conhecido como sendo a festa das semanas. Era a primeira festa que acontecia depois da festa das primícias. Se contavam 7 semanas, 50 dias, e depois então se iniciava
a festa dos Pentecostes. Foi no período do Pentecostes que Deus derramou o Espírito Santo sobre a Igreja Apostólica. E homens cheios do poder de Deus realizaram milagres e maravilhas que somente Deus poderia realizar através do seu poder do Espírito Santo na vida daqueles homens simples como era Pedro, André, Tiago e João e os outros que estavam com eles. O próprio Deus, com essa festa, estava dizendo para a nação de Israel que eles precisavam depender de um poder maior. Deus queria já no Antigo Testamento ensinar à nação de Israel que o poder do Espírito Santo estava disponível para todos aqueles que quisessem viver uma vida dependente no Senhor, para viver uma vida vitoriosa. As lutas humanas não se dão apenas no século XXI. As lutas humanas são as mesmas que nós vivemos hoje e foram vividas no passado. Quanto desejo de viver uma vida santa, mas aquilo que é declarado pelo apóstolo Paulo, o que eu quero fazer eu não consigo, mas o que eu não quero fazer acabo fazendo, nós sabemos nos dias de hoje, e era isso que Deus queria ensinar para a nação de Israel, só é possível viver uma vida vitoriosa vivendo uma vida dependente pelo poder do Espírito Santo. Quando nós menosprezamos o poder de Deus na nossa vida, que é o Espírito Santo, nós vivemos uma vida espiritual rasa, simplória e sem valor. Mas Deus queria que a nação de Israel, os seus líderes e o seu povo, vivesse uma vida plena, sendo conduzidos pelo poder do Espírito Santo. Levíticos capítulo 23, o verso 24, aqui se davam as festas das trombetas. Era uma festa que se dava nos nossos dias, num começo de um novo ano. Todo o primeiro ano era tocado as trombetas, mas nós não encontramos essa expressão na Bíblia. O que nós encontramos na palavra de Deus, na festa das trombetas, elas eram emitidas esse som, e essas trombetas eram feitas de chifres de animais ou poderiam também ser feitas de prata batido. Cada início de cada estação, de cada mês, era emitido um som como sendo a festa das trombetas, onde o que as pessoas recebiam como sendo dádivas de Deus, eles deveriam celebrar, reconhecendo que nós somos filhos de um Pai de amor que cuida de cada um de nós, nos ofertando com as suas bênçãos. Esta era conhecida como sendo a festa das trombetas, que se dava mensalmente no calendário judaico para a nação de Israel. O livro de Levíticos, capítulo 23, o verso 27, aqui era o dia da expiação. Era um dia onde cada adorador deveria compungir o seu coração, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no lugar santíssimo para se apresentar diante de Deus para fazer a purificação de todos os pecados que no período de um ano estavam acumulados no lugar santíssimo. O sumo sacerdote deveria oferecer sacrifício por ele mesmo e depois pela sua família e depois então pela nação de Israel, para que ele tivesse condições de se apresentar diante do Senhor. Era o momento onde a nação de Israel compungia os seus corações. Era momento para arrepender-se de todas as falhas. Era momento para poder se apresentar diante de um Deus santo, de um Deus justo e de um Deus puro. O próprio sacerdote carregava no peito um sinete e na sua perna uma corda, porque se porventura aqueles que estavam do lado de cá, no lugar santo, e vissem que no lugar santíssimo, onde estava o sumo sacerdote, e silenciasse, eles não poderiam entrar. Do lugar santo, eles mesmos puxavam o sumo sacerdote com uma corda para que eles não entrassem no lugar santíssimo e fossem consumidos pelo Senhor. Era um dia onde os corações buscavam o perdão de Deus, onde os corações buscavam viver uma nova vida ao lado de Jesus Cristo. Todo esse ministério apontava o que Jesus Cristo um dia iria fazer por nós na cruz do Calvário, nos limpando de todo o pecado. A última festa, que está no capítulo 23 do livro de Levíticos, é a festa dos tabernáculos, conhecida também na palavra de Deus como a festa das cabanas. Eles deveriam se lembrar de que quando eles saíram do cativeiro do Egito, Deus com mão poderosa os tirou de lá. E eles viveram peregrinando pelo deserto, dormiram em cabanas,
Por um período de uma semana, todo israelita deveria dormir em cabanas, tendas de folhas, onde eles deveriam se lembrar, jamais deveriam se esquecer que foi com mão poderosa que Deus os protegeu, os amparou e os levou para uma terra onde mana leite e mel, mas toda essa realização foi obra das mãos de Deus para que eles pudessem alcançar essa conquista. A festa dos tabernáculos também apontava para a vinda de Jesus Cristo aqui a essa terra. O Filho de Deus, santo e perfeito, pisou num solo de pecadores, com o objetivo de nos moldar, de nos ensinar como é que nós deveríamos viver para recebermos a salvação. Os israelitas, mesmo antes de se encontrarem com Jesus Cristo, eles deveriam, pela fé, olhar para o futuro e ter a certeza que o Filho de Deus um dia viria morrer por eles para que eles pudessem receber a salvação. Todas essas festas apontavam para Jesus Cristo. É a nossa única saída, é a única solução para todos os nossos problemas. Não existe um outro meio para que nós possamos herdar a vida eterna. A vida de um ser humano só encontra sentido quando nós nos colocamos nas mãos do nosso Pai Salvador, Jesus Cristo. Todas as tentativas dos seres humanos aqui nessa terra em encontrar felicidade, alegria, satisfação, realização, longe de Cristo, se dá no fracasso. Por isso, amigo, nessa manhã quero convidar você, se é o teu desejo viver uma vida plena nessa terra, nós precisamos nos colocar nos braços do Pai, entregarmos nossos sonhos e planos nas mãos do Senhor. Vivendo dessa forma, tenha certeza, eu e você encontraremos verdadeira alegria. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, reconhecemos a tua soberania sobre cada um de nós. Fica conosco no decorrer desse dia, é o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.